Israel, caso alguém não esteve presente, eu acho que todo mundo aqui estava presente. Capítulo 1 do livro 1, o Lewis introduziu a lei da natureza humana. Ele chama de lei de natureza humana, ele também chama por outros termos, né? Ele falou simplesmente que nós observamos a existência de uma lei dentro dos seres humanos. Ele fala, por exemplo, quando você observa crianças brigando, eles brigam, eles sempre apelam a alguma lei. Por exemplo, isso é meu, eu peguei primeiro. Ele falou, observe que ninguém enfrenta a lei. Ninguém fala, por exemplo, de que você está falando? Onde é que você tirou isso daí? Eles tentam argumentar para se justificar debaixo da mesma lei. Não, mas nesse caso, eles vão tentar, né, argumentar de algum modo, para tentar se justificar debaixo dessa lei. Então, ele falou, na nossa observação, existe uma lei moral universal em todos os seres humanos, e ele afirmou ainda que é igual em todos os tempos e em todas as culturas. No capítulo 2, ele vai aprofundar numas objeções que ele já levantou nesse primeiro capítulo. E agora é com você, Samuel. Continuando. Israel. Samuel, dá para editar, Igor? Tô brincando. Israel, agora é com você. Boa noite. Eu acho que todo mundo estava aqui na última vez, né? No primeiro encontro. Então, dando continuidade, antes de seguir com o segundo capítulo, eu vou ler um versículo que é o de 1 de Pedro capítulo 3, verso 15b, que é aquele que a gente usa de base para esse estudo do livro do Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, aqui a importância de sempre estudar as Escrituras, mas não somente estudar as Escrituras, senão, é como diz lá em Tiago, aquele homem que olha no espelho e depois esquece da sua própria imagem refletida. É importante estudar as Escrituras e vivê-las. Então, que a gente tenha sempre esse incentivo de conhecer mais da Palavra de Deus, estudar, meditar na Palavra de Deus e viver, para que a gente esteja sempre preparado para responder com mansidão e temor qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. E isso entra completamente no que a gente estuda com esse livro, porque é completamente dentro da apologética, defender a nossa fé. E como já temos visto, um dos pontos principais que podem ser usados para defender a nossa fé, defender a existência do Deus no qual a gente crê, é a questão da moral. Como nós já vimos no primeiro capítulo, existem muitas questões morais que estão presentes em todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. E isso é o que dá uma boa base para poder discutir com aquelas pessoas que não creem em Deus, que não creem que exista algo além da realidade material. E é importante sempre, olhando esses argumentos que nós usamos, analisar para saber se eles realmente são argumentos válidos, se fazem sentido realmente e se podem fazer sentido para aqueles com quem nós discutimos, né? Para quem queremos apresentar o Evangelho. Então, aqui nesse segundo capítulo, o C.S. Lewis continua tratando dessa questão da moral, só que agora envolvendo aquelas objeções, questões apresentadas por outras pessoas para questionar aqueles argumentos que ele trouxe no primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, nós já vimos que ele fala sobre a lei da natureza humana, ou lei moral, ou tem outros termos também, chama de regra de comportamento digno, mas que é, como no termo bíblico, a lei escrita no coração. E só retomando aqui, relembrando o que seria a lei escrita no coração, ou dentro desses termos que o Lewis usa no livro. Seriam aquelas questões que estão presentes em todas as pessoas, que nós entendemos como resquícios vindos de Deus. Aquilo que Deus colocou nos nossos corações e que
Então, nós sabemos sempre que coisas que são corretas, que são incorretas, coisas que devem ser feitas ou que não devem ser feitas, que parece que é algo inato, que todos nós temos. Então, é a partir disso que ele constrói os argumentos. Mas aí no segundo capítulo, ele apresenta algumas questões de pessoas que falaram para ele. Ah, mas será que isso que você falou não poderia ser derrubado com esse outro argumento? Então, nós vamos ver aqui quais são esses argumentos apresentados para contrapor a ideia que foi apresentada no primeiro capítulo. Eu não sei se... Eu acho que não é a mesma versão que todos têm do livro. Então, quando eu estiver lendo alguns trechos aqui, vai ser da versão desse que o Marcelo mostrou aqui do livro, essa versão. Mas a diferença das palavras é pequena, o sentido continua sendo o mesmo. Então, eu vou ler o comecinho aqui do capítulo. Capítulo 2, algumas objeções. Ele começa retomando um pouco do primeiro capítulo. Se os dois pontos apresentados são nosso fundamento, é melhor, antes de prosseguirmos, parar um pouco e deixar esses fundamentos bem sólidos. Algumas cartas que recebi mostram que inúmeras pessoas consideram esse conceito de lei da natureza humana, ou lei moral, ou ainda regra de comportamento digno, difícil de entender. Algumas pessoas me escreveram dizendo, por exemplo, será que o que você chama de lei moral não seria simplesmente o instinto gregário? E será que ele não foi desenvolvido da mesma forma que todos os nossos outros instintos? Aqui já aparece um termo que não é tão comum, que ele fala sobre instinto gregário. Mas então o que seria esse instinto gregário? Quando eu peguei aqui a definição etimológica, né, a origem da palavra, que a origem diz assim: a palavra gregário tem origem no latim gregarius, que significa relativa a rebanho, ou de grupo. O termo gregarius é derivado de grex, que significa rebanho ou grupo. Então, no caso, o instinto gregário seria o instinto natural que existe tanto em seres humanos quanto nos animais, de procurar viver um coletivo, viver em grupo. Procurar como diz a origem da palavra, né, um rebanho. No nosso caso, seria um instinto que todos nós temos, naturalmente, de procurar nos unir a um grupo, fazer parte de um grupo, de uma sociedade. Então, aqui nesse argumento que é apresentado para contrapor a ideia da lei natural, ele dá um exemplo. Ele fala para imaginar. Imagine que uma pessoa está soltando um grito de socorro. Uma pessoa precisa de ajuda. E aí, qual seria a nossa reação? Então, ele diz que poderia ter duas reações a esse pedido de socorro. Dois instintos. Um seria o instinto gregário, que levaria a ajudar aquela pessoa, porque nós temos esse instinto natural de procurar viver em comunidade, viver em sociedade. Então, se uma pessoa precisa de ajuda, um instinto gregário poderia levar a ajudar aquela pessoa. Mas também teria o instinto de autopreservação. Então, se uma pessoa grita por socorro, ela está em perigo. E ela estando em perigo, pode ser que nós também entremos em perigo ajudando essa pessoa. Mas é aquele instinto de autopreservação poderia levar a não ajudar a pessoa para se preservar. Então, são dois instintos contrários que existem e que você precisaria tomar uma decisão. Qual desses instintos eu vou seguir? Mas aí aparece um terceiro ponto, que ele diz que é uma terceira coisa, ou seria uma terceira força, uma força um terceiro impulso, que seria o impulso que diria, você deve ajudar aquela pessoa porque isso é correto. Então, de onde é que viria esse terceiro impulso? Qual seria a origem disso? Então, quando o Lewis apresenta esse argumento, esse contra-argumento do instinto gregário, ele vai apresentar três formas de firmar sua opinião, aquilo que ele tem apresentado sobre a lei natural,
E o primeiro argumento seria esse, de que existe um terceiro impulso que não teria uma origem conhecida, que levaria a tomar as decisões de acordo com uma questão moral. E qual seria a origem disso? E aí isso leva ao segundo argumento que ele apresenta. Porque alguém poderia dizer que a origem desse impulso seria um daqueles dois instintos que ele já apresentou, que seria o instinto gregário, que levaria a ajudar, ou o instinto de autopreservação. No caso, seria o instinto gregário. Mas como é que esse instinto poderia ser o terceiro impulso ao mesmo tempo? Não teria como, porque o instinto de ajudar poderia ser mais fraco do que o instinto de se preservar. E para que esse instinto mais fraco pudesse se fortalecer, precisaria de algo externo, que no caso seria justamente a questão da lei natural. E isso leva também ao terceiro argumento que ele apresenta, que ele diz que nenhum impulso, seja ele qual for, pode ser tomado como correto ou incorreto em si mesmo. Então ele dá alguns exemplos. Ele fala que ele dá o exemplo do amor materno, do patriotismo, o instinto de luta ou o desejo de sexo. E cada um desses impulsos, ele diz que, dependendo do contexto, pode ser um impulso bom ou pode ser um impulso ruim. E como é que a gente saberia se esse impulso seria bom ou ruim, dependendo do contexto? Seria pela lei natural. Então, por exemplo, o patriotismo. Existem contextos em que esse impulso seria algo bom, mas existem outros em que esse impulso seria ruim, e o que levou, por exemplo, a muitas ditaduras. E se esse impulso for tomado como correto em si mesmo, poderia levar a esses casos, como os casos de ditaduras. Então, ele diz que seria a lei natural que levaria a compreender em que momento cada impulso seria positivo ou negativo, correto ou incorreto. Então, assim, ele conclui essa parte desse argumento que é sobre o instinto gregário. E aí vocês acham que esses argumentos que ele apresenta, vocês acham que eles são realmente fortes? Eles podem dar uma base para defender a questão da lei natural ou da lei escrita no coração? E será que alguém que quisesse contrapor a ideia que o livro está apresentando sobre a lei escrita no coração, será que poderia considerar esses argumentos apresentados pelo livro como se fossem válidos? Deixa eu, deixa eu acrescentar aqui uma coisinha que ele falou, que é a analogia do piano, né, Israel? Ele usou a analogia do piano, que eu acho que é para esclarecer melhor essas analogias. Como Israel falou, o primeiro argumento, ele falou entre dois impulsos, esse terceiro elemento, ele julga entre os impulsos, né? E ele falou, só que a categoria deles é diferente. Do mesmo modo que uma partitura de piano julga qual nota deveria ser tocada, ela não é a nota tocada. Então, os impulsos são como as notas do piano, e a lei moral, ela é a partitura que dita. Então, ela é tão diferente quanto é isso. Né? Isso aqui é no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo. E ele vai continuar essa analogia do piano novamente, no segundo argumento que Israel trouxe, né? Um dilema entre dois impulsos, sempre o mais forte vai ganhar, né? Porque eles simplesmente são impulsos, igual duas notas do piano. Mas essa lei moral, esse terceiro elemento que vai julgar entre os dois, ele ainda vai observar que geralmente ele favorece o mais fraco. Não sei se vocês perceberam isso.
Isso não é natural. Natural é o mais forte que real, porque não tem nada além das notas de piano, né? E isso quer dizer que a categoria é diferente, né? Ele vai forçar um e não o outro, e geralmente ele força o mais fraco, que é uma coisa interessante. Então tem essa analogia. Ele vai trazer no terceiro argumento dele novamente, no final do página 39, se vocês têm a mesma edição, né? No primeiro parágrafo aí de cima, que é a continuação do parágrafo da página 38. Os impulsos não são bons ou maus entre si. Qual a analogia do piano? As notas do piano não são erradas ou certas entre si. Você pode tocar qualquer uma. Agora, se você tem uma partitura, ela vai dizer em qual ocasião essa nota deve ser tocada e essa não. Então, novamente, os impulsos, que ele vai chamar de impulsos gregários e etc., né, que tem um impulso de preservação, qualquer impulso que seja, eles não são nem certos nem errados, igual notas não são certas e erradas, e esse terceiro elemento, ele dita qual que é certo e errado. Então, ele está em outra categoria, seria um erro categórico afirmar que essa lei moral é um terceiro impulso, né? Exatamente. Aqui ainda nessa parte, né, falando sobre a nota do piano, o exemplo que ele deu, você pegar uma música, tá lá a nota, aí você muda o tom da música, a mesma nota já vai ser errada. Então, dependendo do contexto, o impulso pode ser bom ou pode ser algo ruim. Aí nessa primeira parte, ele termina assim, no parágrafo, nessa versão aqui, a página 39. Aliás, esse assunto tem enormes consequências práticas. A coisa mais perigosa que você pode fazer é pegar o impulso de nossa própria natureza e determiná-lo como regra a ser seguida a todo custo, pois todos eles, sem exceção, têm o poder de nos transformar em demônios se os estabelecermos como guias absolutos. Você pode até achar que o amor pela humanidade em geral seja livre desse perigo, mas não é. Se você deixar de lado o senso de justiça, logo estará quebrando acordos e forjando evidências pelo bem da humanidade, e se tornando, no final das contas, uma pessoa cruel e traiçoeira. Aqui deixa de uma forma assim bem clara, né? Bem forte, sobre essa questão de como a mesma coisa pode ser boa ou ruim a depender do contexto, como aquele exemplo do patriotismo. Então, são questões realmente que mostram, que dão uma força maior para o argumento de que existe uma lei escrita no coração de todas as pessoas, que foi deixada por Deus. Então, mesmo pessoas de tempos diferentes, culturas diferentes, sempre estão ligadas por essa lei da questão que é a lei natural, que fala da moral. E aí o Lewis fala sobre um outro contra-argumento que ele recebeu. Então, ainda na página 39, ele vai apresentar qual é esse contra-argumento, o que as pessoas disseram para ele, o que pessoas escreveram para ele, tentando questionar a ideia da lei natural. E aí ele escreve assim: outros me escreveram dizendo: será que o que você chama de lei moral não é apenas uma convenção social, algo que nos foi incutido pela educação? Penso que haja um mal entendido aqui. As pessoas que fazem esse tipo de pergunta normalmente estão partindo do pressuposto de que, se aprendemos algo com nossos pais e professores, então isso tem de ser uma mera invenção humana. Mas é claro que as coisas não são assim. Todos nós aprendemos a tabuada na escola. Já uma criança que estivesse sendo criada numa ilha deserta não a conheceria. Mas certamente não se pode inferir disso que a tabuada seja uma simples convenção humana, algo que os seres humanos tenham inventado para si e poderiam ter feito diferente se o desejassem. Então, até aqui, ele apresenta esse contra-argumento como alguém dizendo: será que a lei natural de que você está falando não seria apenas uma questão de convenção social? Será que a moral que é ensinada não é uma convenção social, em vez de ser algo real, uma verdade absoluta? E aí esse argumento é realmente muito presente
principalmente em contexto acadêmico, quando nós vemos... Ó, Donaldo, boa noite. Então, por exemplo, em universidades, em ambientes de militância política, muitas vezes as pessoas tentando argumentar sobre o que é ensinado segundo a nossa cultura e principalmente em relação ao que é ensinado pelo cristianismo. Que eles dizem que o que os pais, os professores e que os amigos, os livros ensinaram, na verdade, é uma invenção humana, não é uma verdade, não é algo que deva ser obrigatoriamente seguido. Mas aí é como Deus diz, o que nós aprendemos de nossos pais, professores, amigos, livros, realmente existem elementos que são convenção humana. Aí dá o exemplo de andar do lado direito ou do lado esquerdo da rua. Ou questões culturais, que realmente podem ser muito diferentes. Não sei se serve algum problema ali com o Marcelo, que ele saiu. Mas voltou. Então, existem elementos que são de convenção humana, dependendo da cultura, do lugar onde vive, do tempo onde vive, mas que também existem elementos que não são convenção humana. Então, o exemplo da matemática que ele deu. Ele continua falando aqui nesse mesmo capítulo, nesse mesmo parágrafo. Ele diz ainda, continuando: concordo inteiramente que aprendemos a regra de comportamento digno de pais e professores e de amigos e livros, da mesma forma que aprendemos todas as outras coisas. Mas algumas coisas que aprendemos são meras convenções que poderiam ter sido diferentes. Aprendemos a nos manter do lado esquerdo da rua, mas a regra também poderia ter sido de nos mantermos à direita. E outras, como a matemática, são verdades reais. A questão é a qual dessas classes pertence à lei da natureza humana. Então ele dá esse exemplo de qual lado que deve ser, de qual lado a gente deve andar na rua. É uma questão cultural, pode mudar, é uma convenção humana. Mas a matemática não. Ela pode ser comprovada. Então, independente de onde ou quando se viva, o que é descoberto e ensinado na matemática é algo real, que não tem como combater. E aí o que ele diz é que a questão da lei natural, ou da lei escrita no coração, é algo que nós precisamos definir, ou descobrir se é um elemento de convenção humana, ou se é um elemento real, ou como a matemática. E aí, claro, ele vai continuar defendendo que é uma verdade real. E aí ele apresenta dois argumentos mais fortes, dois argumentos principais. Um é justamente de que aquilo que é ensinado pelos pais, professores, amigos e livros pode ser tanto convenção humana quanto verdade real. Esse é o primeiro argumento. O segundo que ele apresenta é em relação a um padrão de comparação. Tem um outro trecho aqui que ele diz assim: quando nós comparamos a moralidade de povos diferentes ou de pessoas diferentes. Por exemplo, a moralidade que é pregada pelo cristianismo. Mesmo uma pessoa que não seja cristã, é muito comum que ela diga que a moralidade cristã é mais elevada em relação à moralidade nazista. O nazismo ainda é muito mal visto praticamente no mundo todo. Então, qualquer moralidade praticamente vai ser colocada acima da moralidade nazista. O que levaria, então, a alguém a comparar moralidades e dizer esta é mais correta, esta é mais incorreta? O que levaria a decidir qual estaria mais elevada no padrão de moralidade? Seria justamente a lei natural. E aí na página 41, ele diz assim: no exato momento em que você diz que um conjunto de ideias morais pode ser melhor do que outro,
estará, na verdade, medindo ambos de acordo com um padrão, dizendo que um deles está mais em conformidade com aquele padrão do que outro. Entretanto, o padrão que mede duas coisas é diferente da própria moralidade. Então, aqui, ele desenvolvendo essa ideia de que, para comparar moralidades diferentes, é preciso ter um padrão, uma régua. E essa régua seria a lei natural. E, e aí vocês concordam com isso aí que ele está falando? Ou será que ele está falando abobrinha? Será que esses argumentos aí que o livro está apresentando são fortes realmente? Oi, Israel, eu gosto muito acho muito inteligente da forma como ele traz o argumento da matemática, porque diante disso se torna irrefutável você dizer que 2 mais 2 não são 4, né? Por exemplo. E depois ele traz essa questão da moral cristã e a moral nazista. Então, assim, é muito difícil alguém dizer que uma moral é mais elevada do que a outra. E como você falou, como ele fala, qual o padrão, qual a regra que vai definir isso? Tem uma lei superior que vai dizer, ainda que as pessoas não se dêem conta disso. Exato. Se for como muitas pessoas dizem, né? Dizem que não, negando a existência da moral, da verdade absoluta, de algo que defina o que é correto ou errado, correto ou incorreto. Se não existisse a moral, então não teria como julgar o nazismo como algo errado. Isso, eles não estariam Como, errados, né? Uhum. sim. Então não teria nenhum parâmetro para poder lutar por alguma coisa. Para defender qualquer ideia, qualquer pensamento, não teria nenhuma base, já que não existiria moral. Matar uma pessoa sem ela ter feito nada para você não poderia ser errado, porque não existiria moral. Então, realmente tem que ter um padrão, e isso é um argumento forte da existência da lei natural, né? Só uma Alguém ainda... observação Sim? para jogar aqui para vocês. Ele também joga nesse pacote que o Israel colocou aqui, né? A ideia de mudanças, progresso moral, né? Ele falou há mudanças porque as moralidades que a gente vê nas culturas, elas mudam, né? Ele falou, mas porém, quando você observa a mudança, ele é mudança para o melhor, porque há um julgamento entre elas, né? Então, uma sociedade olha para outra e fala, isso aqui, eles são melhor que a gente nesse quesito, né? Ou nesse padrão. Não vou usar o termo padrão, senão vai confundir aqui, nessa moralidade, né? Então, essas mudanças, que ele até apela aqui aos reformados, né, os pioneiros, que são pessoas que tiveram uma visão mais próxima do que é certo e o que é errado, ele falou, ele aponta para o padrão, que se não tivesse o padrão, não haveria essa mudança para o melhor, e, em outras palavras, não separaria também o padrão das moralidades múltiplas, né? Sim. Então, alguém ainda quer comentar mais alguma coisa dessa parte aqui? Eu penso que quando, principalmente na academia, as pessoas elas caem em contradição e não se dão conta disso, porque elas começam a defender coisas que do ponto de vista delas são corretas e coisas que elas querem relativizar. Só que elas caem em contradição, né? E a gente precisa estar atento às oportunidades para trazer esses argumentos para poder confrontar, né? Claro, não é com agressividade, mas trazendo a lucidez das suas próprias contradições, porque à medida que essas pessoas elas defendem que o nazismo foi uma barbárie, a partir de com base em que elas defendem isso? Então, a gente pode, a partir daí, trazer essas questões e elucidar. Sim, mas com base em que você defende que os nazistas estavam errados? Qual é a regra, qual é o padrão que nos faz entender que isso é certo e que matar pessoas é errado, que o holocausto é errado? Então, com base em quê? De onde vem essa moral superior?
Isso me parece algo bem claro e irrefutável, de que a moral existe, então tem um padrão. Mesmo sem apresentar qual é o Deus em que nós cremos, é possível dizer, existe algo além, algo que define a moralidade, um padrão de moralidade. Então, numa discussão com uma pessoa que não crê em Deus, que não crê em uma realidade espiritual, esse poderia ser um dos pontos de partida, né? Uma possibilidade de ponto de partida para mostrar que realmente existe algo além da realidade material e a partir daí caminhar até mostrar que o que está além é justamente esse Deus em que nós cremos, que é o Deus da Bíblia. E aí, ele já concluindo aqui esse segundo capítulo, ele é um capítulo reduzido, né, como são vários capítulos, ele vai concluir dizendo que justamente a discussão sobre as ideias diferentes sobre o comportamento digno, sobre a lei moral, são uma prova de que existe uma lei natural, de que existe a lei escrita no coração. Mas ele mostra mais um elemento aqui para discutir. E aí eu vou ler um trecho que já vai até o final do capítulo, nas páginas 42 e 43. Ali no último parágrafo tem um momento em que ele diz assim: contudo, deixe-me dizer mais uma coisa antes de encerrar. Já encontrei pessoas que exageram nas diferenças porque não fazem distinção entre diferenças de moralidade e diferenças de crença sobre fatos. Por exemplo, uma pessoa me disse: há 300 anos, as bruxas estavam sendo queimadas na Inglaterra. Será que isso foi obra do que você chama de regra da natureza humana, ou conduta correta? Certamente, a razão pela qual não executamos bruxas hoje é que não acreditamos nessas coisas. Porque se acreditássemos, se pensássemos de verdade que há pessoas por aí que tenham vendido a alma para o diabo e que em troca tenham recebido dele poderes sobrenaturais e estivessem usando esses poderes para matar os seus vizinhos ou levá-los à loucura, ou ainda trazer tempestades, certamente todos nós concordaríamos que se há alguém que merece a pena de morte, seriam essas sórdidas traiçoeiras. Não há diferença de princípio moral aqui. A diferença é simplesmente de como se encaram os fatos. Não acreditar em bruxas pode representar um grande avanço da humanidade em termos de conhecimento. Quando pensamos que elas existem, não há avanço moral em não executá-las. Você não consideraria uma pessoa mais humana por parar de colocar ratoeiras se isso se devesse ao fato de ela ter deixado de crer que havia ratos na rua. Aqui a gente vê diferenças de motivações que levam ao comportamento. Então, ele dando esse exemplo das bruxas. Se no passado, 300 anos atrás, as bruxas eram condenadas, é porque se acreditava que essas pessoas fazendo pacto com o diabo recebiam poderes sobrenaturais do diabo. E que assim, então, poderia praticar maldade através de poderes sobrenaturais. E por isso as bruxas eram condenadas. Mas aí, 300 anos depois, isso já não se acredita muito mais nisso. Então, por isso, as bruxas não são condenadas. Então, qual é a diferença aqui? É que antes se acreditava, por isso eram condenadas as bruxas. É uma questão de moral. Quer dizer que acreditavam que essas bruxas faziam algo errado. Hoje, as bruxas já não são mais condenadas. Mas por que não são condenadas? É porque agora as pessoas já concordam com o que elas fazem? Não. Nesse caso é porque agora já não acreditam mais que elas têm esses poderes sobrenaturais. Porque se acreditassem, elas continuariam sendo condenadas. E aqui, isso lembra até um pouco do argumento que a gente viu um pouco antes, que é sobre a mudança e a evolução. Porque no mesmo lugar, numa mesma cultura, ou num país, um grupo de pessoas que seja, há mudanças nas leis, mudanças nas regras, e apesar de
de ser uma mesma cultura, a cultura pode mudar com o tempo. Então, é como ele diz, que existem questões, ele fala na página 41, se eu não me engano, diz que o mais comum é preferir a moralidade civilizada em relação à moralidade selvagem. Nesse caso, seria uma evolução na moralidade. E aí eu lembrei até que nessa questão das bruxas, tem um exemplo que é atual ainda. Num país no sul da África, Eswatini, que talvez muitos conheçam como Suazilândia, que é o nome antigo. Lá existe uma lei que delimita qual é a altura máxima em que uma bruxa pode voar. Isso não faz sentido para a gente. Mas eles acreditam realmente que as bruxas têm esses poderes, que as bruxas podem voar. Então eles têm uma lei para falar qual é o limite máximo que ela pode voar. Então é um exemplo do que o Luiz falou, de que existem leis, regras que são de acordo com o que as pessoas acreditam. E aí isso vai mostrar qual é a moralidade desse lugar. Então, se um dia lá em Eswatini eles pararem de acreditar que as bruxas têm poderes sobrenaturais, já não vai mais existir essa lei. Então, aqui é como o Luiz conclui esse capítulo, dizendo que todas essas discussões, esses argumentos e contra-argumentos sobre a moralidade são uma prova de que a moralidade existe como algo absoluto, de que existe algo que diz o que é correto, o que é incorreto. Algo que vai além da nossa própria concepção humana. E aí, vocês têm ainda algum comentário aqui nessa parte da conclusão ou nos outros argumentos que a gente viu? Eu estou lembrando, assim, falando sobre esse caso das bruxas, então a gente sabe que na cultura indígena, principalmente os grupos mais isolados, eles fazem muitas coisas que quem olha de fora pensa que é uma barbárie, né? Uma barbaridade. Por exemplo, os indígenas que a gente trabalha, os nisso de modo geral, quando nasce uma criança com algum defeito, seja síndrome de Down ou algum defeito físico, eles matavam. E começando a estudar a cultura, a gente descobre por quê, que muitos achavam que era um filho de um ente, assim, um ser, a gente talvez ia falar demônios, tem os outros homens. Então, por isso que foi um mau espírito que teve relação com aquela mulher e nasceu. Então, se ele tem um perigo, ou tem outras, eu acho que o povo que nós trabalhamos não teve isso não, mas eu ouvi falar de outros grupos étnicos que quando nascem gêmeos tinham que matar um dos dois, que um deles seria um espírito mau. Então, seria um caso mais ou menos como as bruxas, né? E aí, depois, com o passar do tempo, eles aprendendo que os defeitos físicos têm explicações que eles não conheciam antes, que não tem nada a ver com o mundo espiritual. Então, eles deixaram de matar. É verdade. Vai totalmente dentro disso que o Luiz falou aqui, concluindo o capítulo, né? E então, partindo já para o final aqui do estudo, da análise aqui desse capítulo, algo que é muito importante. Existem muitos argumentos usados por pessoas incrédulas em relação à palavra de Deus, em relação mais especificamente aquilo que a gente está estudando sobre a moral, mas algo que nós não podemos nunca esquecer é que o padrão que nós temos para a vida, o padrão que nós temos para a moralidade ou para tudo na vida é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, todos os argumentos que nós usarmos para defender a nossa fé precisam ter um embasamento bíblico. Então,
o que vai guiar, o que vai conduzir todos nós ao conversar com pessoas incrédulas é sempre a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em alguns trechos e alguns versículos que o todo diz no seu coração, não a Deus. E nós, como servos de Deus, como servos de Cristo, precisamos sempre apresentar a palavra de Deus, apresentar o Evangelho. E mesmo que existam argumentos considerados racionais, o que deve ser o principal é sempre a palavra de Deus, porque o que convence é o Espírito Santo. Então, nosso papel é sempre apresentar a palavra do Senhor, apresentar o Evangelho, e sem esconder nada, falar a verdade como ela é, por mais que pareça algo absurdo para pessoas que não creem na palavra de Deus. Então, é importante estudar argumentos que podem defender a nossa fé, que podem ser considerados racionais, mas que o principal é sempre a palavra de Deus, mesmo que pareça algo sem sentido para outras pessoas. Por isso, questões como a moralidade ou outros argumentos científicos, o que forem, são realmente muito válidos e nós podemos sim aprofundar nesses estudos de questões científicas ou outros argumentos para mostrar para pessoas incrédulas, nós também podemos discutir nessa área aqui, mas precisamos sempre trazer para a Bíblia, para mostrar a verdade como ela foi revelada pelo Senhor. Então, que sirva de incentivo para todos nós, cristãos, nós, servos de Deus, de procurar sempre estudar esses argumentos que são apresentados para defender a nossa fé, como é a apologética, e trazer isso sempre para a Bíblia, trazer isso para a palavra de Deus, para que possamos apresentar o Evangelho sendo fiéis às Escrituras. Que aí o Espírito Santo faz o restante do trabalho. Então fica livre aí quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser complementar. Eu quero jogar uma pergunta aqui para o grupo. Muito bom, viu, Israel? Obrigado. Deixa eu só jogar uma perguntinha. Analogia dos ratos, viu? Ok. Ele dá a analogia dos ratos lá no finalzinho do capítulo. A gente sabe que Lewis é bem perspicaz, ok? Vocês, mesmo que a escrita dele é simples e cheia de analogia, não pense que o intelecto dele não é elevado. Ele sempre joga umas coisinhas assim que eu fico perguntando para mim mesmo e eu queria perguntar para vocês. Ele faz a analogia das bruxas. A gente não mata mais bruxa porque não acreditamos mais em bruxa. E ele vai chamar isso de um grande avanço da humanidade em termos de conhecimento, né? Lá no final do último parágrafo, página 43 nessa edição, né? E ele falou que muda o fato, o conhecimento de fatos, ok? Quer dizer, se a gente acreditasse em bruxa, a gente agiria do mesmo modo. Não é a moralidade, na verdade, que muda, são o conhecimento dos fatos. Mas depois ele fala, do mesmo sentido, pessoas não colocariam ratoeiras quando não acreditassem que os ratos existissem mais, né? Essa analogia. Então, as bruxas são ratos. A gente não mata mais as bruxas porque a gente acredita que elas não existem mais, do mesmo jeito que a gente não coloca mais ratoeira. Eu não sei se parece que Luz está jogando assim. Será se os ratos ainda existem? Ou não? Na analogia da casa, né? As pessoas não estão colocando ratoeira porque não estão vendo os ratos, né? Não sei. Na minha cabeça, o que eu queria perguntar para vocês Lewis realmente pensa que o fato da gente achar que bruxos não existem, ou não existem pessoas que trabalham com as trevas, ele realmente pensa isso? O que vocês acham desse último comentário dele? Bom, então, nessa questão, como ele fala das bruxas, né? Eu não sei se é realmente isso, mas conhecendo o que a gente conhece sobre o Lewis, eu acho que ele tem algum pingo de ironia aqui. Pode ser, por exemplo, que com certeza existem pessoas que trabalham com ocultismo, coisas do tipo. Então, e o diabo não deixa de agir. Então, na questão das bruxas, por exemplo,
Hoje a gente sabe que não existem bruxas voando por aí, bruxas fazendo aquelas poções mágicas, igual a gente vê nos desenhos ou nos filmes, mas existem pessoas trabalhando com o diabo, sendo influenciadas por demônios. E quando fala de não acreditarmos em bruxas, aqui não seria que nós não acreditamos que elas existem. Elas existem, mas elas não têm aqueles poderes sobrenaturais. Então é mais ou menos assim, não sei se estou conseguindo me fazer entender. Mas que existem pessoas que trabalham com pactos com o diabo, que fazem coisas com influência demoníaca, mas com essa questão de progredir no conhecimento, já não é opinião geral, uma crença geral de que elas têm esses poderes. Isso, a minha pergunta é se ele está sendo sarcástico, entendeu? Mas ele não vai admitir isso. Ele afirmou que a sociedade hoje não acredita mais. Mas Aham. será que isso é um avanço ou uma regressão, né? Só uma pergunta. Eu tenho uma dúvida aqui se ele não está sendo um pouquinho sarcástico, mas ele não admitiu. É porque ele fala que não há avanço nenhum no fato de que não existe avanço moral algum em deixar de executá-las quando pensamos que elas não existem. Então, assim, não é porque deixou a moral, o avanço moral não está no fato das pessoas ter deixado de executar pelo fato de crer que elas não existissem, né? Então, assim, se elas se crescem que elas existissem e deixassem de executá-las, aí estaria o ponto da moral? Então, essa frase, mano, que eu entendo, né? Ele vai falar assim: não há mudança na moral. A moral é a mesma. A mudança no conhecimento de fatos, que é outra categoria, Uhum. né? Então, ele fala assim: entender que bruxas não existe mais, no caso, a sociedade pensa que ela avançou nos fatos, não na moral. A moral é a mesma coisa. É o fato que mudou, logo a moral não vai matar mais a bruxa, porque simplesmente acredita que elas não existem mais, né? É isso. Porque se eles continuassem acreditando, se a sociedade continuasse acreditando que elas têm esses poderes para fazer isso e isso, e deixasse de executar, mesmo assim, aí seria o caso de existir moral, a sociedade estaria sendo misericordiosa, não vai executar, mesmo sabendo que as bruxas têm esses poderes que fazem isso com as pessoas. Então, o avanço seria nesse sentido. O avanço seria em conhecimento de fatos científicos, não na área da moral, né? A minha pergunta é, me parece, nessa analogia, que ele está sendo sarcástico, que Que no não fundo, houve no fundo, ele avanço acredita. de fatos, né? Faz sentido? Uhum. Que o fato dos ratos, eu não sei, eu estou É jogando. porque a gente Pensa não aí um tem pouquinho. essa resposta, porque pode estar subentendido, né? Isso. Talvez ele não quisesse comprar a briga. Exatamente o que eu estou falando. Eu acho que Ou ele que não acha talvez, um avanço de ou que talvez conhecimento. não fosse algo que ele considerasse relevante para estender o assunto, né? Como Também. fosse só tangenciando aqui esse tema, mas deixar no ar e prosseguir com o que ele quer trabalhar no livro. Ou talvez também ele não acreditasse que os poderes sobrenaturais das bruxas chegassem a um nível tão elevado de fazer com que elas voassem, de fazer todas essas coisas com as pessoas. Talvez ele acreditasse que tivesse sim essa relação com as trevas, mas não desse ponto. Talvez acreditasse que fosse mais mito do que verdade, não sei. São conjecturas, né? Que a gente pode fazer. E acaba que ele está ironizando o suposto avanço, né? Talvez ele deixe aí é ironia mesmo dos avanços humanos. Será que É isso tem que eu estou mesmo? falando, Alba. Uhum. Hã? É isso que eu estou propondo. Ah, Ele está sim. ironizando o avanço científico. Uhum. Porque a gente sabe o pensamento dele, por exemplo, no livro A Carta, é português, a tradução A Carta de um Aprendiz, Carta de um diabo ao seu aprendiz. do Diabo ao seu Aprendiz, né? É,
Israel, deixa eu jogar a conversa aqui para o pessoal que não falou nada. Alguém tem alguma observação? Porque nosso tempo vai acabar. Igor, Mércia, alguma contribuição, papai? Eu já falei, mas dá chance para os outros. Mércia? Mércia está devendo uma observação, viu? Eu estou observando as conjunturas aí. Só Você estou não na está observação mesmo. você não É tá porque eu coloquei, gravando. colocar, tive que mexer no celular. Vamos agradecer a Deus? Vamos concluir, Israel, você concluiu? Sim, Muito, concluí. muito organizado, muito claro, viu? Muito obrigado, Israel. Obrigado pela oportunidade de poder conduzir aqui, né? Não tanto como trazer um estudo, mas propor para a gente discutir. Parabéns, Pessoal, muito bom. pode continuar. Se tiver dúvida, joga lá no grupo. O Israel responde, viu? Vamos agradecer a Deus pelo nosso tempo. Pai, muito obrigado por mais um tempo junto com esse grupo precioso, com esses irmãos. Eu quero pedir que o Senhor cuide de cada um, da família de cada um, abra as mentes e nossos corações.